a mentira da igualdade. Eu sempre falo que nós somos semelhantes, mas não iguais. Existe uma máxima que diz que todo mundo é igual, mas isso não é verdade. Embora todos sejamos semelhantes. Então, todos estamos caminhando o caminho, estamos num processo de jornada de expansão, mas cada um está em um ponto desta jornada. E mais do que em um ponto, cada um tem a sua experiência, as suas vivências e a sua condição. Então, o que eu quero é que cada um observe a partir da sua realidade, das suas experiências. E dessas experiências, ninguém é igual. Então, dizer que todos somos iguais é uma mentira. Então, o que eu quero dizer é, somos todos potenciais, somos todos semelhantes, somos todos feitos à imagem e semelhança, mas não somos iguais porque temos experiências diferentes. Isso não torna ninguém melhor, ninguém especial. Muito pelo contrário, nos torna absolutamente diferentes e, por isso, essenciais. Cada um com a sua diferença vai tornar o mundo um lugar melhor, porque não precisa ser todo mundo igual. Um precisa ser advogado, outro precisa ser engenheiro, o outro precisa ser juiz, o outro precisa ser terapeuta, o outro precisa ser dona de casa, o outro precisa ser mãe, o outro precisa não ser mãe, a outra precisa ser mãe solteira, a outra precisa ser mãe divorciada, a outra precisa ser mãe casada. Por quê? Todas essas experiências vão fazer um entrelaçamento, um cruzamento, ajudando as próximas pessoas que vão vindo e que podem se apropriar deste saber. Então, dizer que todo mundo é igual chega a ser cruel, porque a gente parte de um lugar de comparação de igualdade. E isso é crueldade. Fazer com que eu, com as minhas dores, amores e horrores, diga para você o que você tem que fazer partindo do princípio da minha experiência. Isso, além de ser cruel, é egoísta. É um movimento do nosso ego desequilibrado que acha que sabe tudo e pode até saber muito para a sua vida, porque só você e só eu vivemos com a gente de uma maneira simplória desde o dia que nascemos. Na verdade, nós caminhamos a nossa existência somente conosco. Então, eu posso até saber muito sobre mim. Não digo tudo, mas muito. Mas esse muito que sei sobre mim não diz respeito a eu olhar para você e dizer o que você precisa fazer e qual é o seu ponto de partida. Mas isso não significa que eu não possa ser modelo, exemplo, exposição de um modo que você pode absorver algumas questões, algumas coisas para a sua vida. Logo, para o seu cliente, você que é terapeuta, você não pode impor o que você acha que é bom para ele só porque pode ter sido bom para você, porque o seu ponto de partida é diferente do ponto de partida dele. Ponto de partida entende-se experiência. Toda a experiência de uma vida e, claro, de uma existência para nós que acreditamos nessa infinita vida, nesse mundo espiritual. Quando eu falo isso, eu quero trazer um exemplo para a nossa vida prática. Então, quando você vai começar uma nova carreira, você pode e deve assistir pessoas que já estão lá na frente e caminharam esse caminho. Mas você não pode querer fazer o que esta pessoa faz hoje. Você precisa aprender com o que ela fez no começo. Você tem isso como modelo, como o que eu quero, qual é o meu objetivo, olha para tudo que ela traz como possibilidade, é possível, só que você não pode se comparar porque vocês estão em momentos diferentes. Você precisa olhar e fazer o que ela fez no começo, visto que você está começando. Se você tentar fazer o que ela fala que faz agora, onde ela já está, você vai entrar em dor, você vai entrar em frustração, você vai entrar em comparação e é uma comparação cruel, injusta com você. Ou se você estiver ajudando um cliente seu a percorrer o seu mesmo caminho, ele tem que se comparar com o seu começo, não com o seu agora. Mas ele não sabe
Você, como terapeuta, precisa ajudar ele nesse processo. E além do tempo, a gente precisa olhar para as condições daquele começo, daquela pessoa que eu tenho como modelo. Eu tenho que olhar para o começo dela, e ainda que eu olhe para o começo, eu preciso olhar para as condições de vida que ela tinha naquele começo e que eu tenho neste começo. E dando um passo ainda para trás, olhar as condições da estrutura que cada um recebeu para chegar naquele ponto, naquele começo. Então não é só ir de ponto A a ponto B. Ok, isso é um jeito simples de falar, mas se simplificar demais, vai gerar mais dor e comparação, e isso é cruel e egoísta, do que alívio e contribuição efetiva. Então, é preciso sair do ponto A para o ponto B, e quando você vai lá para o ponto A, aprofundar um pouco mais nas raízes de tudo que estrutura esta pessoa. Para que então, com base sólida em tudo que essa pessoa viveu, nas condições que ela tem, nas dores, amores e horrores que a conduziram nessa vida, que de todos nós temos os nossos medos, as nossas angústias, os nossos desafios e também as nossas forças, as nossas potências. Olhar para esse ser como um todo, e ali seria esse ponto A dele. E este ponto A dele é absolutamente diferente do seu ponto A, do meu ponto A, do ponto A de qualquer pessoa que esteja começando. Então pode ter 10 pessoas começando no mesmo lugar. Todas são absolutamente diferentes, embora semelhantes. Então, o que eu quero aqui desconstruir, a crença da igualdade, é com esse objetivo. Não de tornar um melhor e outro pior, e que um é especial e o outro não. Não. Somos todos essenciais. Ninguém é melhor do que ninguém, então ninguém é especial. Se for pensar por esse sentido, somos iguais, somos iguais. É porque para ser especial, um tem que ser melhor. Então, se somos iguais, somos. Mas a gente precisa olhar que, mesmo que todos estejam começando do mesmo lugar, no mesmo momento, essas pessoas são absolutamente diferentes, porque elas trazem as suas questões da vida. E tentar colocar todo mundo no mesmo tempo, nas mesmas ações, é crueldade. Então, a mentira da igualdade é fazer com que a gente se compare de tal maneira, esquecendo as nossas histórias, as nossas raízes, as nossas dores, as nossas angústias, as nossas fraquezas e as nossas forças. E aí então eu vou dar um exemplo, partindo desse princípio, um exemplo prático profissional. Tem muitas pessoas que olham para um profissional que ela quer se tornar e aí ela vê como um exemplo, e isso é positivo, porque te mostra que é possível chegar lá. E aí você se compara com essa pessoa que fala que hoje trabalha 4 horas por dia. E aí você fala, eu vou trabalhar 4 horas por dia porque é o que ela faz, é o que ela falou que faz. Você não pode comparar você a essa pessoa neste tempo. Você precisa olhar como ela fazia quando ela começou. Possivelmente ela trabalhava 16 horas por dia. Então o que você precisa para chegar lá é fazer o que ela fez aqui, no começo, não agora, onde ela chegou. Você pode querer o que ela conquistou. Então você precisa olhar com bons olhos e fazer esta caminhada, e se for possível, como você fez, o que você fazia no começo, como você foi transicionando. Você não pode comparar essa pessoa que trabalha 4 horas por dia, que tem 20 pessoas na equipe. Se você fizer isso com você, é cruel com você. Cruel, é impossível você conseguir isso. Se qualquer pessoa fizer isso com você, é cruel. Se você fizer isso com o seu cliente, é cruel. É pior do que qualquer outra violência, ou é tão violento quanto. Mas eu só quero ajudar. De boa intenção, o inferno tá cheio. Não permita que ninguém faça isso com você e não faça isso com ninguém. Eu tô falando do trabalho, mas nós estamos falando para tudo. Parta do princípio, mas como é que eu vou trabalhar 16 horas por dia se eu tenho 3 filhos? Então, essa pessoa pode não ter filhos, ou não ter tido filhos naquele começo. Outra estrutura, absolutamente outra. Ou a pessoa que tem 2 filhos, 3 filhos, vai mais devagar, porque parte daquilo que ela ganha precisa ir para os filhos. A outra não tinha filhos, ela reinvestia tudo nisso. Se você for lá para o ponto A e for um pouco mais para trás, você pode identificar uma estrutura de vida que um já tinha,
que tinha mais segurança que o outro, que tinha, sei lá, uma casa, que morava com os pais, e o outro já tinha que pagar aluguel desde a vida inteira, que os próprios pais, às vezes morava com os pais, mas tinha que contribuir de uma maneira diferente. Teve um irmão doente, teve um próprio problema de saúde, teve uma mãe que faleceu no processo, que ficou doente, que teve que puxar o freio de mão da vida para cuidar de alguém. Se comparar sem olhar para tudo isso é maldade. E eu não tô falando que a gente tem que enfraquecer, de jeito nenhum. Todo mundo tem o potencial de chegar aonde o seu coração de verdade quer. Porque a frequência que habita seu coração tá aí porque Deus pôs. Então, se Deus pôs, existe uma razão de ser, tem potencial. Porém, para transpor os seus processos, para aumentar a sua capacidade, para ter os seus aprendizados, dharmas, karmas, missões, não importa. Agora, não olhar para essa pessoa com todo esse olhar e esquecer disso, falando, tem força, vai, você quer, você vai conseguir, você consegue. Mas partindo do seu ponto. E eu nem falei de espiritualidade, eu nem falei de antes, de outras vidas, eu não estou falando de tudo que a gente traz como forças, como fraqueza, eu não estou falando de um tempo diferente. A gente precisa parar para observar que estruturas da nossa história ancestral, de estruturas da história do mundo nos habitam. As pestes, as guerras, as alegrias, as vitórias, habitam todos nós. Tudo isso nos torna quem somos. Faz com que a gente deseje o que nós desejamos. Por que eu desejo? Não sei, é mais forte do que eu. Eu quero muito isso, mas eu não posso esquecer no meu ponto de partida e de todos os meus pequenos pontos, né? De tempos em tempos a gente vai chegando, expande um pouco, chega em algum lugar. E agora? Vamos dar os próximos passos e no sentido, não estou chamando de evolução, de ficar melhor, de ficar acima, de subir um degrau a mais e chegar num topo. Eu estou falando de expansão, de aprendizagem, de amplitude, de viver experiências que todos nós gostamos de viver. A gente vive um tanto de tempo uma coisa e depois aquilo vai virando aquela, parece que ficou sem graça, começa a dar uma vontade de experimentar, de fazer uma coisa nova, de ampliar. É da natureza da expansão da nossa alma, da nossa consciência. É um desejo por expansão e não por ser melhor, mas por viver experiências. Então nós vamos viver experiências positivas e negativas, porque nas experiências negativas, que não são negativas, né, elas são só difíceis de passar, tem aprendizado. Que seja a gente aprender a largar de ser trouxa. Isso é aprendizado. Para eu aprender a largar de ser trouxa, entender que existem pessoas que fazem as outras de trouxa, eu preciso ser trouxa de alguém. Então, aquele que está sendo pilantra, ele está no lugar dele cumprindo com a função dele. Não é para eu mudar ele, é para eu aprender que tem movimentos que são assim. Enquanto eu não aprendo, eu sofro. Porque eu quero mudar o outro, ao invés de perceber que tudo tem lugar, função e potência. E cada um está no seu processo de aprendizagem, no seu ponto de partida, na experiência que precisa viver para os aprendizados que precisa ter. Então, o grande objetivo aqui é, a gente pode trazer muitos exemplos de relacionamento, a gente pode trazer exemplos de dinheiro, a gente pode trazer exemplos de empresa, de trabalho, de amigos, de sexualidade, de saúde, muitos exemplos. Só que o conceito, a parte principal, precisa ser essa. Antes do ponto A para o ponto B, existe tudo que te levou até esse ponto A. Ninguém está começando do nada, do absoluto nada. Isso precisa ser levado em consideração. Se você não fizer isso com o seu cliente ou não fizer isso com você, é crueldade. Não é terapia. Pode ser marketing, pode ser business, pode ser tudo. Pode ser te enrolar para conseguir o que quer de você, inclusive dormir com você e depois não te querer nada. Porque isso também é marketing. Sair na balada, você vende o que você quer, mas daí você só entrega o que você quer também. Isso pode ser tudo, menos terapia. Menos olhar para a alma de alguém, menos olhar de verdade, ter um real interesse em contribuir com aquela pessoa. E a gente vai fazer coisa errada? Claro que a gente vai. A gente vai errar? Sim. Ai, eu já fiz isso com alguém. Ok. Lugar, função e potência. Todo processo tem um aprendizado. Não é para pegar o chicote e se bater, mas é para aprender com o processo. Enquanto a gente não aprende, a gente sofre. É só sobre aprendizado. Não é sobre castigo. Não é sobre, eu fiz isso, agora vou ser castigado. Não, é sobre o aprendizado. É sobre o processo. Então, desconstruam essa ideia de que todo mundo é absolutamente igual.
e vai caminhar o caminho da mesma maneira. Essa é a mentira da desigualdade. Fiquem com essa percepção, pensem nela. Não desliga aqui, vai e esquece da vida. Use esse momento como terapia, como observação, como auto-amor para vocês, para que vocês possam se amar cada vez mais com tudo que a gente tem, porque a gente tem muita coisa e tudo que a gente viveu tem muito valor, muito. Cada coisa, cada encrenca que a gente se meteu tem um valor tão grande. A gente precisa saber amar todas essas nossas partes também, se orgulhar delas, até das melecas que a gente fez, que a gente aprendeu, né? Se não aprendeu, vai aprender. É isso, gente. Um beijo e até a próxima.